Bem, nós estamos, então, na nossa aula 4 de Mecânica dos Sólidos. Nós vamos trabalhar aí o módulo 7, 8 e 9. Basicamente, nós vamos falar sobre a flexão, né? Nós já estudamos as tensões normais, né? De tração, compressão, torção, e hoje, então, nós vamos falar dos esforços de flexão. E, para isso, vamos determinar a deformação elástica que ocorre devido à flexão, entender a relação entre o momento fletor e a tensão normal nas seções de viga. Então, quando uma estrutura é um elemento estrutural, ele está submetido a um momento fletor, isso vai causar nas suas seções uma tensão normal. Então, o cálculo dessa tensão normal, a gente vai entender como fazê-lo. E compreender a tensão e a deformação elástica devido ao momento fletor em vigas compostas. Então, até então, a gente está falando de uma viga de um único material. E, então, posteriormente, a gente vai falar de vigas que são compostas por dois materiais. Bom, então, a gente já viu aqui a tração, né, a compressão, a torção e o cisalhamento. E agora a gente vai, então, trabalhar a flexão. Observe o seguinte, que na flexão, nós temos uma parte do elemento estrutural, ele vai estar sobre compressão, e uma outra parte, ele vai estar... Oi? Oi? Bom dia, desculpa. Meu áudio estava ligado aqui. Bom dia. Ah, sim. Beleza. Então, vou dar aqui continuidade. Então, observe que o elemento, ele tem na parte, neste caso da flexão acontecendo desta forma aqui, nós temos a parte superior sendo tracionada. Então, basicamente, o comprimento dessa parte superior, ele aumenta. Em compensação, a parte de baixo, nós estamos tendo uma compressão. Então, o comprimento da parte de baixo tende a reduzir, né, a diminuir. Ou então ela poderia ser o contrário, né? Se a gente tivesse uma régua flexionando para cima, a gente teria embaixo a tração e em cima a compressão. Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui nesse primeiro início da nossa aula. Então, a flexão, sob a ação de cargas de flexão, algumas fibras longitudinais que compõem o corpo sólido são submetidas à tração e outras à compressão. Então, isso que eu falei, né? Então, a gente tem aqui um elemento... quando ele está aqui sob um momento fletor, submetido a um momento fletor, na parte superior nós estamos tracionando e na parte inferior nós estamos comprimindo. Mas observe que existe uma superfície, né, que é uma superfície chamada superfície neutra, na qual as deformações e as tensões, elas são nulas. Até porque, né, a gente está trabalhando uma tensão, uma tração aqui em cima, e posteriormente a gente trabalha a compressão, a tração e posteriormente a compressão. Para passar de uma para outra, necessariamente a gente tem que passar pelo zero, né? Que uma é positiva, a outra é negativa. Então, a gente tem essa região que é chamada de superfície neutra, onde as tensões normais e a deformação normal devido à flexão, ela é nula. E quando a gente trabalha a seção transversal, então a gente está aqui no elemento estrutural, quando a gente corta isso aqui, né, trabalhando na seção transversal, essa superfície neutra, ela passa a ser aqui uma linha neutra. Então, essa linha neutra do meu elemento, na seção que a gente está analisando, ele possui uma tensão normal nula e uma deformação nula devido à flexão. E uma coisa importante a gente entender que os esforços, tanto de tração quanto de compressão, eles vão aumentando à medida que a gente vai se afastando dessa superfície neutra. Então, as intensidades máximas da tensão de tração e de compressão, elas vão acontecer nas extremidades aqui da seção. Ou seja, quanto mais distante estivermos da linha neutra, maior serão essas tensões. Né? Neste caso aqui, uma tensão de compressão na parte superior, né? Devido a esse momento aqui, esse esforço de flexão aqui.
Então, a gente tem o 0 aqui em cima. À medida que a gente vai subindo, essa tensão ela vai ficando cada vez maior até chegarmos na extremidade superior. A mesma coisa acontecendo com a extremidade inferior, tendo aqui a tensão de tração maior possível. E a gente observa que essa tensão ela é linear, tá? Essa tensão aqui ao longo da sessão, ela vai acontecendo de forma linear. Que é exatamente isso que está dizendo aqui, ó, de acordo com a lei de Hooke, a tensão varia linearmente com a deformação. Dessa forma, temos que a tensão de flexão varia linearmente numa dada seção transversal de uma viga, passando por 0 na tensão nula na linha neutra. Exatamente isso, né? Nós temos a maior tensão nas extremidades. E em uma viga com seção transversal constante, então nós temos uma viga, a seção transversal dela é constante, então ela é um quadrado, ou ela é um retângulo, é uma viga em T, ou uma viga em I, a linha neutra, ela passa sempre pelo centro de gravidade dessa seção, tá? E a gente vai depois falar um pouquinho sobre isso. Então, novamente aqui, olha, a flexão acontecendo, a gente tem as linhas né, superiores aqui, estando submetidas aqui a uma compressão e a parte inferior aqui submetida a uma tração. Então, o eixo longitudinal que se encontra no interior da superfície neutra não sofre qualquer mudança de comprimento, conforme a gente já viu, e as seções transversais da viga, a gente vai considerar que elas vão continuar planas, né? E as pequenas deformações laterais, elas serão desprezadas. Novamente a imagem, mostrando aqui, olha, quando submetido, né, a um momento, a gente tem uma compressão na parte superior aqui, uma tração na parte inferior, então a gente pode representar dessa forma aqui, né, uma vista lateral, onde a gente tem a linha neutra, onde a tensão é nula, e aqui a gente tem as tensões de compressão, e no caso de tração e de compressão, aqui, na verdade, esse desenho está errado, a setinha tinha que estar comprimido aqui, né, e aqui tracionando. Então, a posição da linha neutra, conforme eu já comentei, ela fica locada no centro geométrico ou no centroide da nossa seção. Então, se a gente tem uma seção retangular, né, onde é o centro de gravidade dessa seção? Nesse caso aqui, né, a gente está na base dividido por 2 e na altura dividido por 2, né, no centro aqui de gravidade, no centroide. Então, a minha linha neutra, ela vai passar exatamente aqui nesse ponto, tá? Quando nós temos uma seção triangular, novamente a linha neutra passa pelo centro de gravidade. Onde é o centro de gravidade de um triângulo, né? Ele fica aqui a base dividido por 3 aqui, e a altura aqui também dividido por 3, né? Então, a gente tem a locação aqui do nosso centro de gravidade. E entendemos, então, que a flexão, ela causa as tensões normais, né? Seja ela de tração ou seja ela de compressão, né? Essas tensões, então, nós vamos calculá-la a partir desta formulação aqui, onde nós temos, na fórmula, o cálculo da tensão em qualquer ponto, né? Perdão, aqui é a tensão máxima, né? A tensão máxima é nessa extremidade aqui, superior, ou na extremidade inferior, né? Essa tensão, ela é calculada a partir do momento fletor, que a viga está submetida, vezes esse C é o distanciamento da linha neutra, né? Então, se a gente está na linha neutra, o nosso C é 0 e a nossa tensão é 0. À medida que a gente vai subindo um valor Y qualquer, nós temos uma tensão de flexão, tensão normal causada pela flexão, em qualquer ponto aqui da minha seção transversal, né? Se eu estou aqui em cima, na parte superior, eu estou no meu C, o meu Y aqui, olha, é igual ao C, então eu tenho a minha tensão máxima acontecendo. Isso é dividido pelo momento de inércia da seção em torno da linha neutra. A gente tem que lembrar aqui como calcular, né, esse momento de inércia sempre em relação à minha linha neutra. Então, o cálculo desta tensão envolve o momento fletor, o Y, que é onde eu quero calcular a tensão, dividido pelo momento de inércia. Esse momento de inércia, ele é calculado de acordo com a seção que a gente está trabalhando, né? Então, se é uma seção quadrada aqui, por exemplo, o momento de inércia será H elevado a 4 dividido por 12. Lembrando que o momento de inércia, a unidade é metro elevado a 4, né? Milímetro elevado a 4.
Ou então, se é uma seção retangular, a gente calcula como base vezes H elevado a 3, né, sobre 12. Esse é o cálculo de momento de inércia. Bom, então vamos a um exemplo. Né? A viga simplesmente apoiada tem a área da seção transversal mostrada. Então, a gente tem aqui uma viga, ela está biapoiada e ela está submetida a um esforço aqui, ó, de 5 kN por metro. Né? Determinar a tensão de flexão máxima absoluta na viga e desenhar a distribuição de tensão na seção transversal. Bom, então, nesse caso aqui, nós temos uma viga com perfil aqui, com uma seção, né, em I. Então, nós temos 20 milímetros aqui de largura, né, nas duas partes, nas duas abas. E temos aqui um comprimento de 300 milímetros entre as abas aqui, tá? E 250 milímetros a nossa base, que vai coincidir com essa base aqui de cima também. Bem, então, o que a gente quer calcular? Nós queremos calcular a tensão, né? Aqui, ó, a tensão de flexão máxima na viga. Então, para isso, para a gente calcular, a gente vai observar a fórmula, que é o momento vezes Y, né? Onde a gente vai querer calcular. Então, como a gente quer, aqui no caso, eles estão pedindo um desenho da distribuição da seção transversal, nós vamos começar aqui no zero, né? A linha neutra vai passar pelo centro de gravidade da seção. Aí a gente vai calcular essa tensão neste ponto aqui, ou seja, a 150 milímetros da linha neutra, e depois a 170 milímetros da linha neutra, né? Ou seja, a gente vai trabalhar aqui em cima nessa extremidade, nessa outra parte, a gente vem aqui também e aqui. Claro que as tensões aqui serão simétricas, né? Uma vez que a gente tem uma simetria da seção transversal. Então, a primeira parte, então, é o cálculo do momento fletor. Então, eu preciso calcular, então, esse momento fletor que está submetido à minha viga, dividido aqui pelo momento de inércia. Então, a gente vai fazer isso aí aos poucos. Primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é o cálculo do momento fletor, tá? E o momento fletor, a gente tem uma viga aqui biapoiada, ela está com uma carga distribuída de 5 kN vezes metro, então a gente tem que saber onde na nossa viga nós temos o maior momento fletor, tá? E aí eu peguei aqui copiei, né, do livro, uma forma, né, da gente, um procedimento para cálculo desse momento fletor. Claro que não precisaria seguir essa ordem aqui, mas em casos onde a gente tem mais outras cargas, né, e a gente tem que fazer uma análise por setor da viga, a gente tem que usar esse procedimento aqui de análise, né? Então, a primeira coisa, cálculo das reações de apoio, evidentemente, a gente tem aqui 5 vezes 6, né? 5 vezes 6 dá 30, a gente tem uma carga concentrada aqui de 30, então a gente tem 15 e 15 das reações de apoio, né? E depois, então, para cada parte da viga, a gente vai analisar a função referente à força cortante, né, ao cisalhamento, representado por V, e a função que representa o momento fletor. E a partir disso, a gente tem os diagramas, tanto da força cortante quanto do momento fletor. Então, como que a gente faz isso, né? A gente, inicialmente, secciona a viga em uma distância X, no caso aqui independe dessa distância que a gente vai analisar, porque a gente só tem uma única carga distribuída, tá? Caso a gente tivesse uma força concentrada aqui, a gente teria que fazer uma análise aqui, que seria diferente de uma análise do outro lado, tá? Então, a gente seccionando essa viga nesse distanciamento X aqui, nós teríamos uma força concentrada de 5x, né? De 5 vezes o distanciamento aqui, que é 5x. Então, quando a gente corta, a gente tem uma força referente ao momento, à força de cortante e ao momento fletor. Então, a gente quer achar essas funções que representam, né, em qualquer parte da viga, a minha força cortante. Então, aqui nesse caso, a força cortante a gente vai achar através do somatório de forças verticais iguais a zero. Então, a gente tem 15 aqui, ó, que eu considero como positiva, só porque está no sentido positivo do x, e o menos 5x, que é porque a gente está no sentido contrário, né? E, no caso, no meu V, ele está aqui para baixo, então vou considerar menos V igual a zero, então tenho a minha função que define a força cortante em qualquer parte da minha viga, que seria 15 menos 5x, né? Ou seja, quando o meu x for igual a zero, né, a minha força cortante é 15, exatamente onde que a gente está aqui no apoio. Mesma coisa em relação ao momento fletor.
Então, o momento fletor eu tenho um M, que eu vou considerar nesse sentido aqui como positivo, que é o sentido anti-horário, e aí eu tenho a força aqui, né, a força aqui de 15 vezes X, 15 vezes X no outro sentido, né, no sentido horário, 15, a força de 15 vezes o X, que é a distância, né, 15x, e depois eu tenho essa força concentrada de 5x, vezes aqui X sobre 2, né, porque ela está centrada na metade do X aqui, né, no sentido positivo, né, que ela está no sentido considerado aqui como positivo, que é o anti-horário. Então, aí, quando que nós temos o maior momento fletor? O maior momento fletor nós temos quando a nossa força cortante é nula, né? Então, quando a gente faz o V igual a zero, a gente acha que o valor de X, que é o X igual a 3. Então, em X igual a 3, nós temos o maior momento fletor, né? Uma vez que é onde nós temos a força cortante igual a zero. Então, nosso momento fletor máximo aqui, fazendo os cálculos, considerando o X aqui igual a 3, nós achamos que o nosso momento fletor máximo é de 22,5 kN vezes metro, né? Então, Opa, pois não. tudo bem? É porque eu tinha levantado a mão, mas a senhora não viu. Deixa eu te Pois é, eu não perguntar. consigo ver aqui Ah, isso. desculpa, tá? Mas é o Não, que seguinte, deixa eu só te isso? perguntar. Nesse caso aqui, igual tem esses apoios aqui, ó, que eu chamo de gênero, sabe? Nesse caso aqui, a gente tem, né, não tem que analisar eles, não? Por exemplo, aqui, né? Gênero um, gênero 2, né? Eixo Y, eixo X. Porque eu vi que você colocou aqui já 15 kilonewtons. É. Você já somou aí Eu a já carga, né? considerei, eu já fiz o cálculo da reação de apoio, né? Porque Sim, como eu tenho só uma carga distribuída, que é de 5 kN vezes metro, por sim. metro, perdoe-me, eu já multipliquei por 6, eu já sei que eu tenho uma força concentrada de 30 kN no meio da viga, né? Isso é Aham. porque eu estou no meio da viga. Então, eu dividi 15 por um lado e 15 por outro. Se eu Ah, tivesse sim. uma concentração de uma carga, por exemplo, a 2 metros aqui desse apoio, aí eu não poderia dividir dessa forma, né? Ah, Eu teria, sim. entendeu? Isso aqui é porque, Entendi. É por porque só causa tem uma carga aí direta, né? Se tivesse duas aí, eu ia ter que fazer todo aquele toda, procedimento, né? você teria Achar que o fazer ponto do. o equilíbrio. Isso, achar o ponto da carga, tal, Aí beleza. você teria que fazer o equilíbrio estático, né, para você conseguir achar as reações de apoio. Por exemplo, se eu tivesse esse canil, 5 kN aqui, distribuído só na metade da viga, né, só em 3 metros da viga, eu teria uma força concentrada a um metro e meio dessa reação de apoio aqui, desse apoio aqui. Então, esse 15 e esse 15 aqui seriam diferentes. Nós teríamos um valor diferente aqui e um valor diferente aqui. Isso aconteceu igual porque ela é simétrica, ela está centrada a força, né, está concentrada no centro da viga, na Não, metade entendi. da viga, tá? Entendi. É porque eu acho que eu fiz só os exercícios com as cargas divididas, né? Aí eu tinha que achar o momento de cada lado e fazer Isso, aquilo tudo, sabe? Momento, não, isso. perdão, a carga. Achar o valor da A carga, né? carga, mas no final você teria que fazer, às vezes, o equilíbrio do momento estático para que você É, conseguisse achar os valores da reação de apoio. isso. Perfeito. Obrigado, viu? Desculpa Tá? aí. Né, que é isso. Então, primeira parte resolvida, a gente achou o momento fletor máximo, que é onde nós teremos as tensões máximas na seção transversal da viga, né? Então, a gente já sabe que a 3 metros aqui desse apoio, nós estamos com o nosso momento máximo, né? Bom, então agora partimos para o problema de cálculo do momento de inércia. Então, deixa eu só dar um ok aqui. Então, o diagrama do momento fletor, só mostrando aqui o diagrama, né? Que aqui nas extremidades, né? Nos apoios, nós temos o momento nulo, e no x igual a 3 nós temos o nosso momento máximo, que é onde vai gerar as tensões máximas normais na seção. Perfeito. Então, agora a gente passa para o processo aqui do cálculo do momento de inércia, né? Então, o momento de inércia, nós calculamos a partir da linha neutra, né? Esse momento de inércia, a gente calcula a partir da linha neutra, que é essa linha neutra aqui. Esse problema aqui, ele é um pouquinho mais complexo, por quê? Porque a gente vai ter que fazer uma composição de momentos de inércia, uma vez que a gente não tem uma seção retangular ou nós não temos uma seção triangular igual aqui apresentada, né?
Então, a primeira coisa que a gente entende é que o momento de inércia é em relação à linha neutra. Então, onde fica a minha linha neutra? A minha linha neutra, como a gente tem simetria da minha seção, ela vai ficar exatamente aqui nesse ponto C, exatamente na simetria, né? Que aqui já está apresentado, tá? Então, outra parte. Então, além de encontrar a nossa linha neutra, a gente já encontrou essa linha neutra passando no centroide da seção. Agora, a gente precisa calcular o momento de inércia. Como que a gente calcula o momento de inércia? A gente calcula a partir das seções, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que calcular o momento de inércia dessa primeira aba aqui em relação à linha neutra. Depois, Katniss. Oi. Desculpa interromper, mas eu acho que o slide não está correspondendo ao que você está explicando. Acho que você não está mostrando os eixos paralelos, não. Então, pronto. Então, deixa eu tirar. Agora vocês estão vendo? A gente está no slide Exemplo 1. Da fórmula de tensão ainda. Isso, exemplo 1. Exemplo 1, tá. É porque quando eu coloco ele no formato de apresentação, acontece algum problema e ele não coisa. Então, deixa eu colocar ele desse jeito aqui mesmo. Então, o que eu estou explicando? Vou voltar aqui, então. Primeira coisa, segunda etapa, então, para o cálculo da tensão, a gente tem que ter o momento de inércia. Para a gente ter esse momento de inércia, ele é em relação à linha neutra. Então, primeira coisa é alocar a linha neutra. A linha neutra, ela está alocada nesse ponto C, porque é o centroide da minha seção, tá? Então, achei minha linha neutra? Achei. Agora, eu preciso calcular o meu momento de inércia. O momento de inércia, ele é calculado a partir da seção, né? Do formato que nós temos da seção. Nesse caso aqui, nós trabalhamos aqui com os retângulos, tá vendo? Então, a gente tem a base de 250, que seria essa nossa B aqui, e nós temos uma altura dele de 20 milímetros. Katniss. Pois não. Tá congelado ainda no exemplo 1. Tá mostrando, inclusive, o ponteiro do seu mouse congelado em cima da fórmula de flexão ainda. Não sei se é o caso de você... Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar a compartilhar. Não, tranquilo. Vou parar e vou compartilhar de novo. Espera aí, só um minutinho. Ok. Deixa eu ver o que pode estar acontecendo. Parar, você está compartilhando. Parei. Agora eu vou compartilhar de novo. Não, parar de compartilhar. Ixi. Aqui pra gente ainda tá no exemplo 1 congelado. Pois só pra é. referência para você. Pois é. Tá acontecendo alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Para ver se melhora. Espera aí. Ok. Então, voltei, deixa eu compartilhar aqui. Não posso esquecer de voltar a gravar. Engraçado, eu acho que já está gravando. Então, tá ótimo. Esse aqui. Então, estamos aqui. Conseguem visualizar? Agora sim, agora está aparecendo Então, o momento de inércia. Vamos ver se na hora de eu mudar aqui, ele muda, tá? Okay. Bom, então, o momento de inércia, nós calculamos através da fórmula, né? De todas a aba aqui em cima, nós temos aqui um retângulo, né? A base de 250 milímetros, a altura de 20 milímetros, mesma coisa aqui na parte de baixo, e mesma coisa nesse centro aqui, né? No centro aqui da minha seção. Ela tem aqui uma base, né, de 20 milímetros e uma altura aqui de 300 milímetros. Perfeito. Então, como que a gente calcula esse momento de inércia? É sempre a base vezes a altura elevada a 3 dividido por 12. Só que, neste caso, nós temos uma composição
de retângulos, né? Então, na hora que a gente faz o cálculo de momento de inércia a partir de uma composição de retângulos, né? Nós temos que utilizar a seguinte fórmula. Olha só, aqui, na verdade, essa primeira parte aqui é só se a gente precisasse calcular aqui o centroide. Isso aqui, na verdade, a gente não vai precisar para esse exercício, mas é importante vocês entenderem como que a gente calcula o centroide de uma seção, né? O centroide de uma seção, ele é calculado através desta fórmula aqui, tá? Que neste exercício a gente não vai precisar, porque o centroide a gente já entendeu que ele está aqui na simetria aqui da minha imagem, tá? Da minha seção, tá? Então, no momento de inércia, quando a gente tem uma seção desta forma, nós temos que calcular o momento de inércia considerando esta formulação aqui, ó, apresentada, tá? Que é o teorema dos eixos paralelos da seção composta. Então, o que a gente faz aqui? A gente considera o nosso eixo X, aqui um eixo X, aqui um eixo Y, né? Aqui na extremidade inferior aqui, ó, à esquerda. E aí a gente vai fazendo essa composição, né, dos momentos de inércia a partir dessa fórmula. Então, como que isso é feito? Vamos lá no próximo slide que fica mais claro, tá? Olha só, como a gente tem a nossa seção, né, ela não é uma seção unicamente retangular, ela tem uma composição de 3 seções, então a gente vai fazer utilizando essa fórmula, o cálculo de momento de inércia. Então, nós temos que calcular aqui o momento de inércia de uma das abas, esse I aqui, né, que eu estou chamando aqui de I1, I2 e I3, né? Então, o que são esses I1, I2 e I3? É a gente considerar um retângulo aqui de cima, esse outro retângulo aqui e esse outro retângulo. É como se eu pegasse a minha seção e dividisse ela em 3 partes, né? Onde eu tenho cada uma das partes sendo consideradas separadamente. Então, seria esse N igual a 1 aqui, ó. Então, esse I1, aí eu vou ter um A1, eu vou explicar o que é esse A1, vezes esse D1 elevado ao quadrado. Depois, isso aqui referente ao primeiro retângulo. Depois eu tenho referente ao meu segundo retângulo e, posteriormente, em relação ao meu terceiro retângulo. Então, o meu primeiro retângulo, eu vou considerar esse aqui de cima, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o momento de inércia desse elemento. Então, o que é o momento de inércia dele? Só lembrar aqui, ó, que o momento de inércia a formulazinha está bem escondidinha aqui, que é a base vezes a altura elevada a 3, dividido por 12. Então, esse meu primeiro retângulozinho aqui, ó, a base dele é 250 milímetros, aqui eu estou fazendo tudo em metro quadrado, em metro elevado a 4, perdoe-me. Então, aqui, ó, a base dele é 25 milímetros, né, 0,25 metros, vezes a altura, que é de 20 milímetros, elevado a 3, dividido por 12, né? E aí, a gente vai fazer a outra parcela aqui do cálculo, né, do momento de inércia, que é esse cálculo aqui. O que é esse A1? A1 é a área, né? Ou seja, a base vezes a altura. Então, é o 0,25, né, vezes o H aqui, vezes a altura. E vezes esse D1. O que é o meu D1? O meu D1 é a distância do centroide da minha seção que eu estou analisando essa seção aqui de cima, esse retângulozinho aqui de cima. Qual que é o centroide dele? Ele está a 10 milímetros da extremidade, 10 milímetros para cá, 10 milímetros para cá, né? Então, qual que é a distância dele até a minha linha neutra? Então, a minha linha neutra, eu estou com ela aqui, até aqui eu tenho 150. Até chegar no centroide, eu tenho mais 10, então eu tenho 160. Por isso que está esse 0,116 aqui elevado ao quadrado. Então, eu faço, então, o cálculo, né, referente à minha primeiro retângulo da minha seção, tá? Aí, eu vou passar aqui para o minha segunda parcela, que é exatamente essa parte aqui, esse outro retângulo. Qual que é a base dele, né? A base dele... Perdão, tudo bem, a gente vai fazer ele aqui, ó. A base dele é 20 milímetros, tá aqui 20 milímetros, vezes a altura dele, que é 300 milímetros, elevado a 3 dividido por 12, né? Eu tô nessa parte, mais a área dele vezes a distância. Mas a distância
do centroide dele, a linha neutra é 0, né? Porque exatamente a linha neutra está centrada no seu próprio centroide dessa segunda parte aqui da seção transversal. Então, nessa parte aqui, né, o A3 vezes o D3 elevado ao quadrado, o D3 aqui é igual a 0. E a gente tem a outra parte aqui de baixo, que é a mesma coisa. Vai ser os 250 milímetros vezes a altura elevada a 3 dividido por 12, mais a área dele, que é 250 vezes o 20, vezes a distância do centroide até a linha neutra, que é o tal 160, né? E com isso, a gente fazendo esse cálculo, a gente acha a linha neutra, a momento de inércia relativo à linha neutra. Esse tipo de exercício aqui, para cálculo de linha neutra, é o mais difícil de todos, né? Porque a gente poderia ter uma seção retangular, bem bonitinha, aí bastaria a gente fazer base vezes altura elevada a 3 dividido por 12. Mas nesse caso, como a gente tem uma seção composta, é necessário a gente fazer utilizar esse tipo de cálculo para momento de inércia, tá bom? Bom, depois disso tudo, né, então, nós vamos calcular aí a última parte, que é a tensão máxima da minha. Eu já tenho o meu momento fletor, que a gente achou lá de 22,5 kN vezes metro, vezes metro, né? E aqui, lembrando que isso é 22.500 newton, vezes C, aí eu quero saber onde que é o meu máximo valor da minha tensão, né? Se eu tenho 150 milímetros aqui, o meu máximo é até a extremidade, então eu vou somar mais 20 milímetros, então a gente está em 170 milímetros, dividido pelo momento de inércia. Então, a tensão máxima é de 12,7 MPa nas extremidades da minha seção transversal, tá? Então, se a gente quiser desenhar, né, aqui só a título de curiosidade mesmo, então aqui em cima, nessa parte superior, a gente tem os 12,7 MPa, né? E na parte aqui de baixo, né, se a gente for considerar a largura aqui da primeira alma aqui, né, nós temos, ela tem 20 milímetros, então a gente faria o cálculo aí com 150 milímetros no lugar aqui do C, né? Vou voltar aqui só para mostrar para vocês. No lugar aqui desse C, cadê aqui, ó. No lugar do C, a gente colocaria aqui os 150 milímetros, ou seja, a distância da linha neutra de 150 milímetros, para a gente calcular qual que é a tensão que está acontecendo nessa parte de baixo aqui, ó, da minha seção, né? Então, aí, fazendo esses cálculos, a gente vai achar esse valor aqui, ó, de 11,2 MPa, se a gente substituir naquela fórmula lá, tá bom? Bom, então, resolvido o nosso problema, calculamos as tensões normais na seção da viga, devido aí, né, ao momento fletor. E agora a gente entra num outro problema, que é o cálculo dessa tensão normal quando nós temos as vigas compostas. Então, o que é uma viga composta? É quando ela é constituída por 2 ou mais materiais que são diferentes. Então, um exemplo é uma viga de madeira, aqui um exemplo, né, uma viga aqui de madeira, com tiras de aço na parte superior e na parte inferior. Então, nós temos uma composição diferente do nosso material da viga. Uma parte é madeira, né, na parte aqui do sanduíche, na parte interna, e na partes externas aqui a gente tem o aço. Então, muitas vezes, são vigas mais eficientes aí para suportar cargas, né? Então, a gente tem aqui um exemplo de viga bimetálica, 2 tipos de metais diferentes. Nós temos aqui um tubo revestido de plástico, então a gente tem material diferente. E aqui uma viga de madeira reforçada com a placa de aço. Então, são vigas que elas têm aí ao longo, né, da necessidade do projeto, elas possuem maior resistência, maior leveza. Então, muitas vezes, aqui, ó, a gente tem as vigas sanduíches, né, que são muito utilizadas aí nas indústrias, principalmente aeroespaciais e de aviação, na resistência aí das aeronaves. Por quê? Porque ela tem uma resistência muito grande e tem pouco peso, né? Então, são consideradas aí umas vigas compostas. Então, a gente vai pegar essa viga composta e vamos analisar as tensões normais nas diversas seções, de acordo com o momento fletor que elas estão submetidas, tá? Então, o núcleo delas aqui serve como enchimento para a sustentação das faces, estabilizando-as contra empinamentos e flambagens e etc. Então, a gente tem aí uma maior resistência da viga nessa composição. Então,
como que a gente, então, vai fazer para o cálculo desse tipo de viga, né? A gente considera aí um método da seção transformada, que nós vamos transformar essa viga em um único material, considerando um único material. Então, exemplo, nesse caso aqui, olha, nós temos uma viga composta de 2 materiais, o material 1, que é considerado aqui mais rígido, e o material menos rígido, que é esse material 2 aqui. Então, nós podemos transformar essa viga em 2 possibilidades, né? Ou transformá-la para o material 2, que é o menos rígido. Então, a gente entende, né, que a altura dessa viga, ela sempre vai ser constante, tá vendo aqui, ó, tanto nessa situação aqui, quanto nessa outra situação, a altura da viga continua a mesma. O que nós vamos modificar é a base da nossa viga, né? Aqui, neste caso, nós temos uma única base, que eu estou chamando aqui de B. Então, se eu transformar essa viga num material menos rígido, que seria esse material 2 aqui, eu entendo que eu vou substituir esse material que é mais rígido aqui, olha, por outro material do material 2, né? Eu vou transformar o material 1, que é o mais rígido, em um material menos rígido. Então, eu entendo que, neste caso, para eu fazer uma equivalência, eu terei que ter uma base maior do material menos rígido. Ao contrário, né, se eu for transformar a minha viga no material mais rígido, a parte de baixo, que corresponde ao material menos rígido, ele vai ter uma base menor, né? Que aí eu consigo transformar o material menos rígido no mais rígido. Então, bom, nesse caso, a linha neutra não passa mais pelo centroide da seção transversal. No caso da viga ser composta por 2 materiais diferentes. Então, a grande questão é essa, né? A nossa linha neutra ela não vai mais passar pelo centroide, uma vez que a gente está modificando a largura, o valor de B aqui da nossa viga. Então, o conceito é este, né? Então, agora, como que a gente vai resolver isso? Então, isso tudo, tanto faz eu transformar, né, no material mais rígido ou no material menos rígido, eu sempre terei um fator de transformação, que é uma razão entre os módulos de elasticidade dos materiais. Então, o que vai modificar aqui, na verdade, é que eu vou usar um material, né, que é menos rígido ou mais rígido. Então, a importância disso concentra-se no módulo de elasticidade deste material, né? Então, a gente tem um fator que é chamado de fator de transformação, onde nós calculamos o módulo de elasticidade de 1 dividido pelo módulo de elasticidade de 2. Neste caso aqui, né, que a viga foi transformado para o material 2. Então, aqui considerando o material 1 é mais rígido e o material 2 é menos rígido. A regra é, no numerador, tem-se o módulo do material que será substituído. Isso é importante, né? Se eu vou substituir o material 1, então no numerador eu terei o módulo de elasticidade do meu material 1. Se eu vou substituir o material 2, neste caso, o meu módulo de elasticidade do material 2 é que deve estar no numerador, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui eu estou transformando, né, a viga para o material 1, então, no numerador eu tenho que estar com o meu módulo de elasticidade do material 2, uma vez que ele que está sendo substituído, né, a mesma coisa aqui neste caso. Então, eu calculo esse N aqui, que eu estou chamando de um fator de transformação. Então, uma vez determinada a tensão da seção transformada, ou seja, a gente vai fazer o cálculo, né? Vamos calcular aí a tensão que vai acontecer nessa viga transformada, e depois, então, a gente vai transformar isso para a viga original, bastando multiplicá-la pelo fator de transformação, tá? Então, aqui, ó. Catherine, Oi. eu vou ter que sair aqui, porque eu estou no trabalho, mas deixa eu te perguntar uma dúvida aqui rapidinho. Eu nunca fiz deformação em vigas, não. Nos exercícios, você não colocou algum exercício com deformação em vigas? Já colocou? Deformação longitudinal, sim, aí aquele epsilon. O epsilon é a deformação. Ah, tá. Depois eu vou. Sim.
Isso que aí eu vi. é a modificação do comprimento da viga dividido pelo comprimento original. Isso é o cálculo da deformação. Eu vi também, é força vezes largura dividido por área e o Ezinho lá também, eu vi E isso. isso também pode ser, é a É, mesma coisa, é o mesmo é, me- conceito. é o mesmo conceito, né? Tá. É, tá bom? Então tá, eu vou ter que sair aqui, eu tô no trabalho, mas segunda-feira Tá. o vídeo deve estar disponível pra gente, né? Ah, já deve estar disponível. Tá bom. E aqui, faz uma provinha mais tranquila para nós, hein? Não, a prova ela é super tranquila, vocês não precisam ficar preocupados com essa prova, não. Porque é o Já. seguinte, né? Ela é claro que é uma prova, todas as informações, né, que vocês vão precisar para cálculo, ela estará na prova, né? Assim, Uhum, vocês terão um formulário, né? Então, certo. e nada foge do que eu peço nas minhas atividades, tá bom? Não, não, beleza. Vamos lá. Então vamos lá, vai dar Um certo. abraço, tá? Até Até mais. mais. Tchau. Ô, Tchau. professor, Pois não. bom dia. Bom É, dia. é só uma curiosidade. Para efeito prático, é, eu teria que escolher um material mais rígido para fazer os cálculos. Para efeito prático, por exemplo, se eu for aplicar numa estrutura, uma coisa assim, eu tenho que ir com base na deformação do material mais rígido, né? Ou não? Não, nesse caso aqui, deixa eu te explicar. Você tem a sua viga real lá, é uma viga composta. Ela é essa viga aqui, ó, né? É uma viga com material de aço aqui, por exemplo, madeira aqui embaixo, ela é composta. O que a gente está fazendo aqui é o seguinte: para cálculo da tensão da seção, é, eu não consigo fazer, por exemplo, um cálculo metade aqui com aço e metade com madeira, porque é uma estrutura única. Então, o que eu estou dizendo é, para fazer esse cálculo de tensão, ou eu transformo essa viga num material mais rígido, ou eu transformo num material menos rígido. Mas para cálculo, depois eu transformo, depois eu vou pegar esses cálculos que eu fiz e vou multiplicar pelo meu fator de transformação e vou chegar nas tensões reais da viga. Isso é uma auxiliar, essa técnica, ela auxilia para a gente entender como que acontece na seção da viga quando ela é composta, mas não significa que eu vou trocar a minha viga, que ela está de madeira, eu vou colocar aço nela, não, entendeu? Isso aqui é só para eu entender o que, que acontece na seção transversal daquela viga, tá ok? Sim? Não, entendi. Beleza. Então, para eu fazer esse cálculo, uma vez determinada a tensão da seção transformada, ela deve ser multiplicada para obter a tensão em qualquer material transformada à viga original. Então, aqui, ó, a altura da viga deve permanecer a mesma para preservar as distribuições de deformação, tá? Então, o que a gente vai mexer é só na base. Aqui, então, é fictício, né, gente? A gente está transformando essa viga num único material de forma fictícia, somente para a gente fazer o cálculo das tensões normais que vão acontecer na viga real. Então, neste exemplo aqui, ó, aqui, ó, a gente tem aqui o exemplo 2. Uma viga composta é feita de madeira e reforçada com uma tira de aço localizada em sua parte inferior, igual mostra aqui a figura, né? Ela tem a área de seção transversal mostrada na figura abaixo. Então, nós temos aqui 150 milímetros de madeira, né? Depois nós temos aqui mais 20 milímetros de aço e 150 milímetros aqui de base. Lembrando, então, que a minha altura da minha seção, ela vai sempre continuar sendo a mesma. Se for submetido a um momento fletor de 2 kN vezes metro, então já foi dado o meu momento fletor aqui, né? Então, não vou precisar fazer o cálculo desse momento, porque isso aqui já foi uma informação fornecida. Determina a tensão normal nos pontos B e C, aqui o ponto B aqui nessa extremidade, né? E o ponto C na outra extremidade aqui de baixo. Considerar aqui o módulo de elasticidade da madeira de 12 gigapascal e do aço de 200 gigapascal. Evidentemente, o aço é um material muito mais rígido do que, né, a madeira, tá? Então, para a gente fazer esse tipo de cálculo, para a gente entender quais são as tensões que estão acontecendo naqueles pontos, eu preciso, então, transformar esse material, essa viga, em um único material. Então, nesse caso do exemplo, eu transformei ficticiamente, né, de forma fictícia, essa viga em uma viga que tenha só aço.
Então, claro que a gente entende que se a altura vai continuar sendo a mesma, né, eu vou tirar essa viga aqui de madeira e transformá-la em aço, a base dela vai ser modificada, né? A base dela vai ser menor. Então, nesse caso, transformar a seção em outra, feita inteiramente de aço, substituindo a madeira. A escolha é arbitrária, porque eu poderia ter feito o seguinte, tirado essa parte de aço aqui e colocado madeira. Então, aí eu teria uma largura, uma base aqui maior de madeira, né? Porque para corresponder ao mesmo material, evidentemente, a madeira ela teria que ter uma base muito maior para ter a mesma resistência daquele aço ali. Visto que o aço tem rigidez maior do que a madeira, então o E do aço é maior que o da madeira, a largura da madeira deve ser reduzida a uma equivalente de aço, que é isso que a gente fez aqui. Então, qual é esse valor, né? Como eu vou substituir a madeira sempre vai estar, então, no meu numerador, que é o material que será substituído. Então, aí eu vou substituir aqui, aliás, eu vou fazer o cálculo, né, do módulo de elasticidade dividido pelo outro módulo de elasticidade. Eu vou achar que 0,06. Então, significa que minha base, que antes era do aço, de 150 milímetros aqui, ele vai ser multiplicado por esse fator de transformação de 0,06. E aí, a gente vai ter 9 milímetros aqui de base de aço. Por isso que a gente tem esse 9 milímetros. Se fosse o contrário, né? Eu teria 200 dividido por 12, porque eu iria substituir o aço aqui de baixo pela madeira, aí eu teria um N muito maior do que 1, né? Uma vez que a resistência do aço é muito maior. Então, 200 dividido por 12, e aí a gente teria que multiplicar por 150, né? A gente teria, então, uma largura muito maior para corresponder aí à madeira. Espero que vocês tenham entendido isso aí. Então, aí, essa seção que é composta por dois materiais, ela pode, então, ser transformada nessa seção que é apenas de aço, né? E aí a gente teria que fazer os cálculos correspondentes aí ao cálculo da tensão normal devido ao momento. A gente viu que é o momento fletor vezes, aqui, ó, eu coloquei a fórmula aqui, ó, o momento fletor vezes o Y, que é onde eu estou querendo calcular, que é nesse ponto B e no ponto C, e dividido pelo momento de inércia da seção. Qual que é a minha seção? A minha seção passou a ser essa aqui, ó. Eu tenho 150 milímetros de base do meu aço, a altura dele aqui de 20 milímetros, e transformei a madeira em uma parte de aço de 9 milímetros de largura, né? E a altura aqui de 150. Lembrando que a altura a gente nunca mexe, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é a minha posição da minha linha neutra. Então, aí é que está a questão do centro, que eu estava falando com vocês, do centroide, cálculo do meu centroide, né? Como que a gente calcula o centroide? Aí eu tenho que calcular esse centroide, eu tenho que achar a posição, né, da minha linha neutra e, posteriormente, fazer o cálculo do momento de inércia da seção. Então, vou fazer isso aqui. Opa, tá aqui, ó. Então, a localização do meu centroide, né? O centroide a gente tem que calcular aqui, ó, a partir da área da seção, vezes esse Y barra aqui, que é a distância dele até a minha base, né? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui eu acho que dá pra gente visualizar isso aqui, ó, porque, deixa eu ver aqui, 150, 20, 150, tá bom. Então, para a gente calcular esse nosso centroide, a gente teria que fazer o quê? O cálculo da área, né, da área da seção que a gente está analisando, que é 0,020 vezes o 150, que é 0,020 vezes 150, que é a área aqui dessa parte aqui de baixo, né? Vezes o centroide até o X, né? O centroide aqui, ó, como ele tem a altura de 20, largura de 20, o centroide dele tá no 10. Então, 10 até o meu base aqui é 10. Então, por isso que multiplicou aqui por 10, né? Vezes 10. Aí, eu vou fazer a parte de cima. Essa parte de cima é a área, né? É 9 milímetros vezes 150, tá aqui o meu 9 milímetros aqui, vezes o 150, vezes o centroide. Aí, o centroide aqui, ó, o centroide aqui até eu chegar no meu X aqui, ó, aqui de baixo, né? Então, se eu tenho 150, isso tudo, 150 aqui, ó,
aqui dividido por 2 vai dar 75. 75 até aqui, depois eu somo esses 20 daqui, então vai dar 95. Exatamente aqui é o 95. E dividido pela soma das áreas. Então, eu acho o meu localização, né, do meu centroide nesse Y barra aqui, que está a um número muito feio aqui, de 0,03638 de x, né? Então, a gente está alocado nessa linha neutra, nesse ponto aqui. E agora, o próximo passo é calcular o momento de inércia. E a gente tem duas partes aqui. A gente tem essa parte aqui de baixo e essa parte aqui de cima, né? Que a gente tem que calcular em relação à linha neutra. Então, a gente tem que fazer da mesma forma que a gente fez anteriormente, calculando aqui duas partes da minha seção. Uma primeira parte, a gente tem o momento de inércia, mais a multiplicação da área dessa seção vezes a distância do centroide até a linha neutra, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem, ó, a primeira parte aqui de baixo, que vai ser os 150, vezes, né, 20 aqui milímetros elevado a 3, aqui no caso eu estou trabalhando em metro, né, eu só estou modificando, então vai ser 150 vezes 20 elevado a 3 dividido por 12, mais a área, que é 150 vezes 20, vezes essa distância do centroide, que estou aqui a 10, né, até essa distância aqui, que é de 36 e 38, né? Então, aqui eu até coloquei bem explicadinho para vocês não terem dúvida. Então, essa distância y barra aqui, menos 10, né? Que aí eu tenho a distância do centroide à linha neutra. Depois, eu considero essa outra aba aqui, né? Que aí a gente faz a base dele, que é 9 milímetros, vezes a altura dele, que é 150 elevado a 3, dividido por 12, mais a área, que é 9 vezes 0,15 novamente, e a distância desse centroide até a linha neutra, ou seja, a distância daqui até aqui é os 95 que a gente já tinha visto, menos os 36, 38, né? Elevado ao quadrado. Com isso, a gente acha o momento de inércia. Com esse momento de inércia, a gente atribui, então, isso tudo na fórmula, né, onde a gente tem o momento fletor, que já foi dado, que é de 2, o momento de inércia, e o Y, onde que eu quero calcular, né? Inicialmente, eu vou calcular aqui no B', olha o B' onde que tá, aquele B aqui, ó, transformei no B'. E aí, qual que é a distância dele até a linha neutra? Né? Aí vai ser a distância total, que é de 170, menos os 36, 38. Isso que é a distância de B'. Aí eu vou achar, então, essa tensão que está acontecendo lá no ponto B'. E no ponto C, mesma coisa, né? Eu vou calculá-la, considerando o meu momento de 2. Qual que é a distância até a linha neutra? De 36,38, dividido pelo momento de inércia. Aí eu tenho uma tensão aí de 7,78. Mas lembrando que essas tensões, eu estou considerando o meu material somente no aço. Aí eu tenho que transformar essas tensões para a madeira, né? No caso aqui do B', eu tenho que transformar isso aqui para a madeira, uma vez que a gente está... a viga realmente ela é composta em madeira e aço, né? Então, em B, então, a gente vai ter que a tensão vai ser o N, que é o fator de transformação, vezes a tensão em B'. Então, aí, multiplicando, a gente acha, então, uma tensão de 1,71 MPa em B, né? E a tensão em C, ela continua sendo a mesma, porque o material aqui de baixo não foi modificado, o material aço, então, ele continua sendo a mesma tensão calculada anteriormente, ok? Então, essa seção aqui, só mostrando, então, o desenho, né, da seção aqui em aço, o cálculo que a gente fez aqui em C, né, o cálculo que foi feito em B, e na seção real, né, essa aqui é a seção transformada, essa aqui é na seção original. Então, a gente consegue, então, entender, né, quais são as tensões que estão acontecendo nesses pontos, transformando inicialmente em outro material, para que a gente possa, posteriormente, fazer o cálculo para a seção original, ok? Claro, né, gente, que nesse caso aqui é só voltando aqui, se a gente quisesse ter transformado, né, toda a seção em madeira, a gente teria os mesmos valores encontrados. Claro que na seção transformada a gente teria valores diferentes, né? Mas na hora que a gente passa para a seção original, a gente teria as mesmas tensões aqui calculadas para a seção original, tá ok?
Aqui é só mostrando, então, né, se a gente quisesse calcular essas tensões em outro parte, na verdade, aqui tanto faz, aqui, ó, se a gente fosse considerar em outros pontos quaisquer, a gente poderia transformar, sempre considerando, né, o fator de transformação, tá? Katniss, é só uma pergunta, que no material didático tá um pouquinho diferente a fórmula de flexão, lá tá o momento resultante, eu acho que é só a letra que muda, né? Lá tá MC sobre I, que é a mesma coisa, N, né? Distância do no caso, esse eixo N neutro. aí seria o momento fletor. É só a letra que muda. É sempre Não, o momento fletor vezes o local onde que você quer calcular, dividido pelo momento de inércia. Aqui no caso, é porque lá tá MC, né? E aí se colocou a forma MY, Não, mas o C, o não. Y, né? Deixa eu te explicar. Esse aqui, ó, deixa eu até voltar aqui em cima, onde que tem exatamente essa fórmula com o C, para te mostrar, para não ter dúvida disso aqui, porque, na verdade, é só uma nomenclatura mesmo, tá? Aqui, ó. Deixa eu te explicar. Porque o Y aqui é considerando que você está trabalhando em qualquer área, qualquer ponto aqui acima da linha neutra ou abaixo, né? Então, se eu quiser atenção nesse ponto aqui, o meu Y vai ser isso. Mas se eu quiser lá em cima, é que eu estou chamando do Y é igual a C. Por isso que aqui está C, tá vendo? Que aí a tensão máxima é quando o seu Y é igual a C, ou seja, quando você está mais distante possível da sua linha neutra. Não, certo? entendi. Entendeu? Entendi. É o Se máximo, seu Y né? é o máximo, aí só tá realmente, ou seja, o Y é o valor máximo que está sendo chamado aqui de C. Tá bom? Ok, não, ok. E só uma última pergunta. Eu te mandei no Tira Dúvidas, mas você já falou. A gente vai ter um formulário na prova, né? Vocês terão um formulário na prova, com certeza. Não, ok. Não precisa, Beleza, precisa obrigado. decorar fórmula nenhuma, tá? Então, gente, o objetivo da nossa aula de hoje era esse, estudarmos aí a última, né, o último esforço na mecânica dos sólidos, que é a flexão, entender que a flexão ela vai causar na seção da viga uma tensão normal, e que essa tensão normal ela é máxima nas extremidades, ou seja, quanto mais distante for da linha neutra, maior será essa tensão, tá? E aí eu estou aí à disposição de vocês até o dia da prova aí, para vocês tirarem dúvidas, né, na hora da finalização aí da matéria. Não precisam ficar preocupados, que a prova ela é basicamente o que eu peço de atividades, né, e o que eu dou aqui em sala de aula. E vai dar tudo certo, viu, gente? Se Deus quiser. Então, bom final de semana para vocês e até sábado, né, que eu estarei lá. Obrigado, professor. Boa Tudo tarde, de bom. bom dia, obrigado. Agradeço. Até mais.